Qual é a orientação da ProSoja aos produtores em relação à lei europeia? A lei europeia de desmatamento, ela é muito punitiva, né? A gente está trabalhando, fizemos algumas missões. A orientação que ela não entrou em vigor ainda, o produtor tem que ficar atento, não assinar nenhum contrato que ele já leve o ônus dessa lei para dentro do seu negócio. A gente fala que a soja é o grão de ouro do Brasil, e é mesmo, e às vezes as pessoas só falam, é soja, maior produtor, mas a soja praticamente é base de tudo, né? É alimento humano, é ração animal, e com a ração animal você também está produzindo alimento por meio do suíno, da ave, do bovino, além de uma infinidade de outras coisas, né, que a soja pode ser destinada. Exatamente. Hoje eu tenho certeza que qualquer pessoa que acordou já usou um pouquinho de soja de manhã, na primeira hora do dia, ela está na pasta de dente, ela está no creme de cabelo, ela está em maquiagem. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A Força do Agro Brasil que dá certo. Os desafios para os produtores de soja brasileiros em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Maurício Buffon é presidente da ProSoja Brasil. Prazer recebê-lo, Maurício. Eu que agradeço o convite, Joyce. Muito importante nós estar aqui falando um pouquinho sobre soja e temos à disposição. Segundo a Associação Americana de Soja, que representa cerca de 500 mil sojicultores do país, o fogo cruzado entre os Estados Unidos e a China pode beneficiar principalmente o Brasil, maior produtor da oleaginosa no mundo. Pode ser um momento positivo mesmo, Maurício, para o produtor brasileiro? Olha, tem vários aspectos para nós olhar essa briga comercial. Primeiro que o Brasil hoje tem uma grande safra, então por essa grande safra nós temos uma oportunidade de escoar essa safra até um pouco mais para a China. Nós já vendemos cerca de 70% do que o Brasil exporta para a China, de soja. Então a gente acredita que possa o mercado ainda focar mais ainda um pouco aqui no Brasil. Mas da outra ponta, quando a gente olha os preços, que é o que o produtor procura um preço um pouco melhor, essa guerra comercial a gente esperava que o mercado ia mexer um pouquinho mais e estar mais positivo para os prêmios brasileiros, enfim. E não está acontecendo, até porque o Brasil está com uma grande safra aí sendo colhida, então o mercado também está sabendo usar, por outro lado, essa grande safra para equilibrar os preços. Então, é uma guerra comercial que, no primeiro momento, ela parece positiva, mas o mais tranquilo para o Brasil seria, sem intervenção, nós tivéssemos uma agricultura aí onde pudesse ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Porque o ano que vem tem safra de novo, nós não sabemos até quando vai essa guerra comercial com a China, então tudo isso preocupa bastante o produtor. Ô Maurício, com a guerra comercial, quais são os maiores desafios aí para os produtores e exportadores de soja, diante do que você colocou aqui? Um dos maiores desafios que, se nós olhar para o lado da comercialização, que é o que o produtor precisa fazer, recurso dessa soja, é essa especulação, né? O mercado fica muito especulativo, então o produtor não tem, né, uma grande habilidade no comércio, ele é mais produtor. O Brasil, né, o produtor brasileiro hoje ele tem, diferente do americano que trabalha muito em bolsa, o produtor brasileiro não, ele sabe produzir e a comercialização dele às vezes não é tão eficiente quanto alguns outros lugares. Então, esse desafio maior é o produtor ficar atento, buscar a maior informação possível do mercado para poder aproveitar esse momento aí que pode vir sim a dar alguns picos de mercado, inclusive para negócios de 2026, que eu acredito ainda mais que aí sim possa mudar um pouco o mercado e o produtor tem que aproveitar. Os europeus vivem impondo regras aqui para o Brasil, justamente, até porque a gente sabe que é uma questão de competitividade, uma competitividade até que nem acontece, porque a Europa não é nada perto, né, do que o Brasil aqui consegue produzir, ainda tem potencial para produzir ainda mais. Qual é a orientação da ProSoja aos produtores em relação à lei europeia? A lei europeia de desmatamento, ela é muito punitiva, né? A gente está trabalhando, fizemos algumas missões. A orientação que ela não entrou em vigor ainda, o produtor tem que ficar atento, não assinar nenhum contrato que ele já leve o ônus dessa lei para dentro do seu negócio, aguardar um pouco, porque tem muita coisa acontecendo, a própria entrada do Trump saindo de alguns acordos de clima,
isso pode ser que venha mudar. A própria a Europa também, a França voltou atrás em alguns detalhes, e nós temos que lembrar que quando se fala em sustentabilidade, o Brasil não deve nada para ninguém. Nós temos uma sustentabilidade no agronegócio brasileiro, principalmente quando se fala de soja. Então, as reservas legais, reserva de APP, nós temos toda essa gama ambiental dentro das propriedades, que é o que o mundo às vezes insiste, né, a não enxergar por uma questão comercial, mas não por ambiental. Então, a orientação é que o produtor fique muito atento. A gente vai continuar trabalhando muito forte nessas questões aí da lei europeia para ver se a gente minimiza essa questão aí. Porque além da lei ser muito punitiva, as empresas europeias elas ficam com 4 anos podendo fiscalizar o produtor brasileiro e quem está exportando também. Então você vê que daqui 4 anos um soja que você carregou hoje no Brasil, você pode vir levar uma surpresa e ter uma multa, se essa lei desse jeito for, né, assinar algum contrato usando essas leis lá da Europa hoje. Então nós precisamos ter muito cuidado e não entrar nessa lei ainda, até porque ela não está em vigor. Eu acho que o recado foi dado, não tem que se precipitar, é um momento de união do setor, né? A gente viu os exemplos aí do Carrefour, Danone, que o setor respondeu imediatamente e mostrou a força que o agro brasileiro tem, e assim também tem que ser na soja e em todos os outros setores do agro, né? Na questão da Danone foi muito assim, marcou muito, porque automaticamente todos os outros setores também do agro se uniram, né? E quando a gente vai olhando toda essa gama, até o próprio público brasileiro, que às vezes era contra o produtor brasileiro, ele entendeu que essas brigas comerciais entre, principalmente a Europa e o Brasil, ela é mais uma questão comercial mesmo que ambiental. Eles usam o meio ambiente para tentar nos deixar de fora do mercado, né? Ou aproveitar e nos comprar mais barato. Então essa é a real situação da questão dessas leis aí europeias. Nós precisamos se posicionar, mostrar que o Brasil tem a sustentabilidade, e tem mesmo, né? Nós só usamos cerca de 10% do nosso território, nem 10%, 9% em plantações, sendo que na Europa, aí, se nós pegarmos, estão acima de 50%, quase 60% do seu território em produção agrícola. Então, quer dizer, né, nós temos 66% de reserva legal dentro das nossas propriedades, de reserva no Brasil, né, e cerca desses 66% nós temos quase 40% dentro das propriedades rurais. Então, nós precisamos que a Europa venha enxergar isso aí, parar com essa questão aí dessa guerra ambiental para cima do Brasil, porque a sustentabilidade o Brasil tem bem feita. Acho que a palavra aí é posicionar. O Brasil precisa se posicionar, impor, mostrar o que faz, porque além de exportar o produto, exportar o alimento, exporta a sustentabilidade, porque o produtor não tem como produzir se ele não for sustentável, se ele não preservar. Exatamente. Hoje as leis e a comercialização de grãos, você não consegue fazer nenhuma comercialização de grãos se você não tiver ambientalmente correto dentro da sua propriedade. O setor depende muito de dinheiro, de financiamentos de empresas, de banco. Você não consegue pegar dinheiro em lugar nenhum, você não consegue custear as suas lavouras em lugar nenhum se você tiver qualquer problema ambiental dentro da sua propriedade. Então você vê que a grande maioria, cerca de 90%, 98%, posso falar, dos produtores, eles estão corretos. Tem sempre alguma coisa, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, está regularizada, está dentro das leis ambientais que o país, que é o nosso Código Florestal, que é o melhor Código Florestal que existe no mundo, né? O que nós estamos falando, inclusive, nas nossas missões, que a gente vem fazendo pelo mundo, levando o Código Florestal brasileiro e falou, se todo mundo seguisse esse código aqui, eu tenho certeza que nós não estaríamos nessa discussão ambiental, principalmente para uma ofensiva para cima do Brasil. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar.
Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Agora, Maurício, a gente fala em aumento de exportações, né? Há risco de escassez no mercado interno? Acho que não. Porque tem potencial para aumentar a produção, justamente não em áreas, mas produtividade, que aí entra de novo a questão da sustentabilidade. Com certeza, nós não temos risco de desabastecimento, principalmente de soja e propriamente milho de segunda safra no Brasil. O Brasil faz muito bem feito. A produção aí nós vamos ter esse ano em cerca de 168 milhões de toneladas de soja, é muito soja, né? É uma quantidade muito grande. Então nós temos soja para abastecer o mercado interno, abastecer os biocombustíveis e ainda fazer a exportação com muito produto, né? O Brasil hoje entrega uma safra muito boa. E assim vai ser, as áreas do Brasil elas já estão consolidadas, são áreas já prontas. Nós temos ainda algumas áreas aí, tem uma boa quantidade de área que pode ser introduzido em soja, que é áreas de pecuária degradada. Isso a pecuária ela veio num momento e foi ficado um pouquinho a tecnologia para trás, e agora vem a produção de soja, principalmente em cima dessas áreas. Então, nós temos ainda um bom espaço para crescer, sem mexer na questão das áreas de reserva, né? Então, nós estamos falando em áreas já usadas. Então, são áreas que já estão sendo usadas comercialmente por pecuária, pode ser vir para a agricultura, que ela vai, e depois ainda volta a agricultura em cima, a pecuária em cima dessas áreas com segunda safra ou terceira safra com pecuária. A gente fala que a soja é o grão de ouro do Brasil, e é mesmo, e às vezes as pessoas só falam, é soja, maior produtor, mas a soja praticamente é base de tudo, né? É alimento humano, é ração animal, e com a ração animal você também está produzindo alimento por meio do suíno, da ave, do bovino, além de uma infinidade de outras coisas, né, que a soja pode ser destinada. Exatamente. Hoje eu tenho certeza que qualquer pessoa que acordou já usou um pouquinho de soja de manhã, na primeira hora do dia. Ela está na pasta de dente, ela está no creme de cabelo, ela está em maquiagem, ela está numa série de coisas, e aí os produtos nobres que são os alimentos, né?
Na parte dos alimentos nós temos aí todas as carnes, usa soja para fazer, nós temos leite, ovos, então é a base, né? E é o produto hoje, né? Às vezes as pessoas falam, eu não como soja, né? Porque não pega o grãozinho lá e come. Mas ele está introduzido em todas as massas, pão, enfim, toda essa cadeia alimentar aí, né? O Brasil tem uma capacidade muito grande de entregar soja e, inclusive, enquanto mais nós tivermos uma oferta maior, é o caminho até para baratear o preço dos alimentos, né? E da outra ponta também nós temos aí, quando a gente trabalha com as proteínas, você tem o óleo de soja, que aí sim pode ser feito a uso também em alimentação, e o excedente ele faz biocombustível. Pra você ter uma ideia, Joyce, assim, ali por volta de 2000, que nós não tínhamos os biocombustíveis ainda na cadeia, o farelo de soja, ele praticamente ele tinha que pagar o soja para o produtor. O óleo sobrava muito óleo de soja, era um produto muito barato e não tinha saída. Então ficava mais caro você produzir alimentos com soja porque você tinha um produto excedente que não tinha comércio. Hoje, com a diversificação e a questão dos biocombustíveis, você acaba dividindo essa conta. Então você tem um espaço grande para crescer na parte de biocombustível e vai ter uma grande oferta de proteína para fazer alimentos. Então, essa questão é muito importante, que às vezes as pessoas falam, mas está fazendo combustível e daí vai ficar mais caro os alimentos. Não é isso, né? Você divide a conta e acaba, cada vez que você tiver mais produção de um lado, você tem o outro produto sobrando, vice-versa, você equilibra a conta e você divide e fica mais barato, inclusive, os alimentos. Ou seja, quanto mais produz, quanto mais utilidades tiver, melhor vai vir aí o reflexo no bolso do consumidor. Você falava aqui do Código Florestal Brasileiro, a gente sabe que é um dos mais rígidos, né, do mundo. Como as diferenças entre a legislação ambiental brasileira e as exigências da lei europeia evidenciam aí um caráter protecionista? Exatamente o que eles fazem é essa proteção lá do mercado deles, mas eles também estão sentindo, se a Europa tirar, por exemplo, o soja brasileiro, eles vão pagar mais caro por um soja americano, por exemplo, para chegar para eles, por uma questão de logística. Então, toda essa gama aí, vai chegar um momento que eles vão entender também, né? E vindo para o Brasil, as grandes empresas hoje, né? Como nós falamos da Danone, Nestlé, toda essa gama de Carrefour, essas empresas, elas também vão vir ver o que está acontecendo no Brasil, os seus diretores vão começar a andar mais no Brasil, inclusive a gente fez convite para muitas empresas na Europa, que a gente teve numa missão lá no final do ano passado, para eles virem ver em loco o que acontece no Brasil e como é feita a agricultura no Brasil e o nível de preservação. Então, esse Código Florestal Brasileiro, quando ele foi feito, ele às vezes, até o produtor não ficou muito satisfeito, a parte ambiental não tem, mas ele tem um equilíbrio muito grande e hoje a gente vê que ele é o caminho para a gente produzir com sustentabilidade e não ter nenhum problema aí com essa questão do meio ambiente. A gente sabe, né, que o meio ambiente e o agro caminham juntos. Os pseudos ambientalistas gostam de culpar, terceirizar todos os problemas para o agro, e muito pelo contrário, é o agro que é um dos grandes aí que trabalha em prol da preservação, da sustentabilidade na terra. Teremos a COP agora esse ano aqui no Brasil. Qual a mensagem que a ProSoja deseja transmitir aí sobre a eficácia do Brasil em preservação ambiental? A COP no Brasil está muito falada e né, tem muitas coisas acontecendo, uma grande vitrine aí. Nós estamos trabalhando para levar informação. Uma das coisas assim, que a parte ambiental de reservas dentro de propriedade, parte da propriedade preservada, tudo isso ela é muito fácil de se enxergar. Hoje, se você vai no Google, você começa a andar no Google ali, você vai começar a ver que o mapa do Brasil tem áreas produtivas e tem áreas sendo preservadas. Uma das coisas que a gente está tentando montar agora aqui, fazendo um trabalho para a COP, é a questão da atividade agrícola, né? Nós já temos número que a atividade agrícola, do plantio, a colheita e o que sobra de palha numa lavoura, por exemplo, quando você faz uma braquiária, enfim, você sequestra carbono. Então, hoje a agricultura brasileira ela é uma sequestradora de carbono e muito longe do que os ambientalistas falam que a gente está poluindo.
Então, nós estamos montando trabalho, já tem trabalho científico que mostra isso e a gente vai intensificar isso aqui para começar a divulgar e aí eles vão ver que, além de nós estar produzindo alimentos, né, e fazendo essa questão da parte alimentar no mundo inteiro, nós estamos sequestrando carbono. Então, essa aí vai ser uma grande virada de chave que o Brasil tem, a gente está trabalhando muito forte e vamos tentar mostrar isso para o mundo, para eles entenderem que a sustentabilidade, além do que o Brasil já fazia, agora vai se comprovar que nós temos também essa questão do sequestro de carbono na própria atividade. Então, essa é as coisas que vem acontecendo. Hoje todo mundo reclama muito, né, dos preços do alimento, é o que está em pauta no Brasil, mas se nós não tiver aumentando, inclusive, o fornecimento do alimento, aonde isso vai? Aí sim cada vez fica mais caro, né? Então nós precisamos ter oferta em abundância. Essa é a chave para a gente conseguir diminuir esse preço de alimento. Quanto mais eles falam, mais o produtor vai lá e faz e é resiliente. E sobre essa isenção temporária aí de alíquotas de importação dos óleos vegetais, como que a ProSoja vê? Olha, nós, né, não enxergamos com bons olhos, até porque ela não vai dar uma resposta ao que o governo está precisando, que é baixar o preço dos alimentos imediatamente. A agricultura é uma coisa que ela tem um prazo para acontecer, né? Essas isenções não vai dar. O que aconteceu, né? E uma coisa puxa a outra, a questão das isenções. O Brasil, ano passado, teve uma safra muito menor que ela tem capacidade de produzir. Por uma questão de clima, por uma questão até de investimento, né? Os planos safra estão muito aquém do que o Brasil precisa de investimento na agricultura, em todas as culturas. E, em contrapartida, nós entregamos uma safra menor, principalmente por essa questão de clima também. A gente tem falado aqui em vários outros programas sobre essa questão aí da isenção. É o governo do PT aí querendo terceirizar um problema dele, o desequilíbrio de contas do próprio governo, querendo culpar o produtor. E, de novo, o produtor não é responsável pelo preço alto no supermercado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitai 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitai 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitai 7.1 e pronto, Caut. Bom, voltando aqui ao assunto que nós estamos falando sobre preços, tal, a gente sabe que um dos gargalos do agro é a logística, a armazenagem, é um dos grandes desafios, né? Exatamente, né? Quando nós estávamos falando em preço de alimentos,
A armazenagem no Brasil, ela está muito baixa. O que o Brasil precisa é muito mais para regular, inclusive, os preços, né? Você vê que se você colher uma safra e você tiver uma armazenagem próximo das propriedades no interior do país, no interior do Brasil, isso também você tira parte de caminhões rodando naquele pico de safra, você acaba equalizando e, posteriormente, você tem uma oferta desse produto durante o ano todo. Então, até você consegue fazer que o Brasil consiga equalizar esses preços. Para nós ter um exemplo claro, como o ano passado foi um ano mais difícil, né, de clima e nós tivemos pouca safra, uma safra muito aquém, chegou um ponto que a gente teve que importar soja para o Brasil, né, porque não tinha para fazer o trato, principalmente de animais aí que precisam de soja para as carnes, aí, aves e suínos. Então, a armazenagem no Brasil, isso só acontece porque a armazenagem no Brasil é insuficiente. Quando nós temos uma grande safra, o Brasil é obrigado a colocar em caminhão e colocar em portos e escoar. E isso com o gargalo que os portos e as próprias estradas brasileiras, o sistema de trem muito baixo, né? Um país do tamanho do Brasil com o sistema de trem não condiz com o que precisaria ter um transporte ferroviário muito maior. Então, toda essa logística e a questão da armazenagem também são gargalos que o custo do Brasil fica mais caro. Isso acaba refletindo para todo mundo, para quem produz, para quem consome, é um reflexo desse problema, né? Então, se o governo investir em armazenagem, não temos dúvida, né, que se o dinheiro de plano safra, por exemplo, for cada vez mais focado nessa questão da armazenagem, o Brasil resolve o problema de você ter produto o ano inteiro dentro do país e você consegue equalizar os preços. Então, você tem um estoque regulador com armazenagem e na outra conta você consegue diluir também a exportação o ano inteiro e também tem um fluxo menor nos portos, não tem aqueles gargalos tão grandes. Então, os armazéns é peça-chave hoje para o Brasil se estabilizar e conseguir equalizar, inclusive, os preços dos alimentos. E é aí que entraria um investimento, né, do governo, que a gente sabe que não investe, inclusive no acesso ao crédito rural, que também encarece os alimentos, né? Você já falamos aqui sobre crédito, sobre investimento. A gente vê o plano safra aí, que o governo fez uma maior bagunça aí, tudo com o intuito, parece que, de prejudicar o produtor, né? Se prejudica o produtor, prejudica a população. Exatamente, não adianta. Quando o direcionamento está para uma política mal conduzida, a política agrícola mal conduzida, o resultado é o que aconteceu agora, né? O preço dos alimentos no supermercado mais caro. Isso demora um pouquinho, não é do dia para a noite. Como vai demorar agora para resolver? Não é da mão para a boca que se resolve, é um período que tem que ter, né? Mas esse plano safra ele tem que ser reestruturado, tem que ter, né, dinheiro. Lembrando que o dinheiro, nós praticamente o que tem uma subvenção em parte dos juros dos dinheiros que é aplicado na agricultura, mas em contrapartida essa é a grande oferta de alimentos que acaba ficando mais barato lá no supermercado. Isso é o que o governo investe na agricultura. Não tem dinheiro dado, às vezes as pessoas confundem, quem não conhece a agricultura, que o governo dá dinheiro para a agricultura. Nada disso. O Brasil ele empresta dinheiro e o produtor paga, né, com um juro às vezes um pouco menor, um juro subsidiado. Mas também não é uma grande, questão de 2 a 3% de juro de mercado, né, que é o que faz a subvenção nessa questão. O seguro agrícola é outra coisa que precisa ser feito no Brasil também, né, para a parte agrícola é muito importante. Então nós temos uns gargalos aí que tem que ser resolvido. Mas, enfim, o investimento, o plano safra, ele tem que ser reestruturado e tem que acontecer. Às vezes o governo anuncia 360 bilhões, eles anunciaram para plano safra. Nós temos que lembrar que muito desse dinheiro já é comprometido com parcelamento, com uma série de coisas. Não é para a safra nova. Nessa semana a gente estava em reunião, fizemos algumas contas e nós chegamos aí que o dinheiro de custeio agrícola que chegou para o produtor foi em torno de 1,6 bilhões. É coisa insignificativa. Hoje o setor já praticamente ele anda com as suas próprias pernas e com o dinheiro da iniciativa privada. Mas é isso, aí vem as consequências do custo de alimentos cada vez mais caro. E nós precisamos que, né, tenha cada vez uma equalização, uma coisa justa, para poder também ter um fornecimento de alimentos com preço compatível, né, dentro da realidade.
Isso também é bom frisar, que o governo anuncia um valor, como disse o Maurício aqui, que já está comprometido. Então, não significa que aquele volume lá está destinado ao produtor. E outra informação que às vezes as pessoas ficam se questionando e falam, o produtor rural paga imposto e paga bastante. Maurício, foi um prazer recebê-lo aqui, volte sempre. Eu quero agradecer, dar os parabéns aqui, Joyce, pelo programa, pela Revista Oeste, por tudo isso que vocês vêm fazendo pelo Brasil, E o produtor rural está inserido nesse Brasil e agradecer realmente o convite e sempre que precisar ter uma disposição. Obrigada, e o produtor tem um papel importante aí, porque o Brasil é o país do agro. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.